tema de hoje é o quarto capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título desse capítulo é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, como nós estamos voltando hoje, eu quero voltar uns passinhos antes desse capítulo. Eu quero voltar um pouco no porquê que a gente estudou o Evangelho. Por volta de mil, é rápido, já é o segundo capítulo, só para a gente começar no começo. Por volta de 1850, teve um cara que mudou seu nome e virou Allan Kardec. Ele começou a estudar um movimento de trem que aconteceu na França, de umas mesas que levitavam, giravam, faziam barulho. Ele era um professor, ele era um mestre de estudos acadêmicos. E ele não acreditava em nada disso. Aí ele foi convidado a ver esses fenômenos. E vendo esses fenômenos, ele começou a constatar que não tinha nada de maquiado, nada de proposital sendo feito aqui. Estava acontecendo espontaneamente. Estava acontecendo espontaneamente. E ele ficou muito interessado em entender por que daquilo. E aí ele começou a elaborar, eu estou acelerando demais a história, resumindo demais a história, mas ele começou a elaborar algumas questões que ele considerava importantes para elucidar. E aí, junto com alguns médicos ao redor do mundo, ele começou a endereçar essas perguntas e receber respostas de fontes distintas. Bom, para resumir mais ainda, a história final é que criou-se, ele codificou um livro chamado Livro dos Espíritos. Uma série de perguntas e respostas. Esse Livro dos Espíritos gerou 5 livros, ou 4 livros. Gerou o livro de O que é o Espiritismo, gerou a Gênese, gerou o Livro dos Médiuns, gerou o Céu e o Inferno, tá? E gerou o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as partes do Livro do Espírito geraram, que são esses 5 livros, que a gente chama de Pentateuco do Espiritismo. E aí, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um pouquinho diferente do contexto do Evangelho bíblico. O Evangelho bíblico tem muito mais detalhe do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém sabe por quê? Porque o objetivo, lá na fonte, lá na origem do Livro dos Espíritos, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, é trazer o ensinamento moral. Qualquer outra questão que esteja incluído na Bíblia, que esteja incluído nos próprios evangelhos bíblicos, que não interesse exclusivamente o desenvolvimento moral, o aprendizado moral, não interessa para nós. Então, tudo aquilo que a gente lê no Evangelho tem uma mensagem moral, tem um desenvolvimento moral, tem um crescimento moral diretamente endereçado para nós, leitores e estudantes. Tudo bem? Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu vou pegar minha cola. O primeiro capítulo, ele é Eu não vim destruir a lei. Então, de cara, Jesus já está dizendo, tudo que Moisés fez não é para esquecer, está tudo além. Eu vim aqui validar e continuar a partir daí. Eu vim explicar melhor aquilo. Capítulo 2. Meu reino não é desse mundo. Jesus vem dizer, aqueles que esperavam que eu fosse um rei daqui, deixa eu dizer para vocês, o reino que eu vim anunciar, ele está nesse mundo, mas ele não se submete aos governantes daqui. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então ele vai explicar onde é que está esse reino. Qual é a dimensão desse reino?
ele vai explicar o que é preciso para ter um contato com esse reino. E o que acontece? Depois, isso é uma coisa muito legal, porque depois que ele explica que a gente pode ter contato com esse reino, aí ele explica o quanto custa ter um contato com esse reino. Qual é o custo para a gente chegar lá? Que são as bem-aventuranças. Então ele vai falar do Sermão do Monte. E aí é para a semana que vem. Então é muito bacana essa sequência que tem. Não é nada por acaso. E esse capítulo que fala ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele é um capítulo que está escrito na Bíblia em João 3. E João tem uma característica muito legal, que ele era um querido de Jesus, né? Era um dos que dizem aí que ele era um dos preferidos de Jesus. E ele, por exemplo, é o único que menciona na Bíblia Nicodemos, que é um personagem que participa dessa história. Em nenhum outro lugar aparece Nicodemos. E ao invés de contar para vocês a historinha, o que eu vou tentar agora é passar um videozinho daquela série curto, daquela série The Chosen, vocês já viram? Que é exatamente o trecho da conversa de Jesus com Nicodemos. Vai continuar daí. Vamos ver? Vou tentar fazer isso agora. Vamos ver. Não tem problema. A gente faz assim. Quem puder depois entra no YouTube e vê esse trechinho. Está disponível gratuitamente. Então, mas essa é uma conversa em que, resumidamente, então, Nicodemos era um fariseu, doutor da lei, professor dos professores, né? Então ele era tipo um pós-doc nos dias de hoje. Top daquilo que ele fazia. Que era o quê? Que era estudar a lei. A lei era a lei espiritual. Aquilo que se podia e que não se podia fazer. E aí Nicodemos, ele fica conhecendo Jesus, ou fica muito interessado em Jesus, no episódio que acontece com Maria Madalena. Ela está passando mal, a gente vai entender que ela está passando mal, que ela está possuída, né? E chamam Nicodemos para cuidar dela. Nicodemos fica meio assim, falando, não sei isso aí, acho que não é para mim. Chega lá e se dá conta de que de fato ele não ia conseguir dar a atenção, o tratamento devido para Maria Madalena. E Jesus aparece, faz um sinal na testa de Maria, e Maria volta. Todos os amigos que estavam ali perto de Maria vão embora. E aí Nicodemos vê isso pelas frestas e fica muito impressionado. Ele fala, eu que sou o professor dos professores, o doutor dos doutores, não sabia o que fazer. Esse homem chegou aqui e curou. Então ele fica muito interessado em Jesus. Depois ele, por estar lá nos altos escalões, ouve falar muito de Jesus. Então ele pede uma sessão com Jesus escondido, porque ele não podia aparecer conversando com Jesus. Era muito importante. Ele pede uma sessão escondida com Jesus e à luz de velas, à noite, os apóstolos arrumam essa conversa entre eles. E nessa conversa entre eles, Jesus fala, ninguém pode ver o reino de Deus que nascer de novo. Nicodemos fica perdido. Mas por que nascer de novo? Como é possível o homem nascer de novo? Um homem da minha idade, já era mais velho, um homem da minha idade vai ter que voltar ao ventre da mãe? Como é possível? E aí Jesus, eu imagino, né, que ele já conhecia todo o fundamento espiritual de Nicodemos antes até de conversar com ele, e ele explica uma série de coisas. E algumas frases que ele diz são as seguintes: se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Que água é essa? Que Espírito é esse? Então aqui cabe uma explicaçãozinha. Naquela época, a água era considerada um elemento matriz de todos os outros elementos. Então era a partir da água que todos os outros elementos da natureza tinham nascido. Por muito tempo, esse trecho, água, foi entendido como o batismo de água que João Batista fazia. Então entendeu-se que, olha, precisa fazer o batismo para que o Espírito
consiga, né, sobreviver. Mas os espíritos, no Evangelho, no Espiritismo e no Livro dos Espíritos, nos ajudaram a entender um pouco melhor essa questão. E essa questão passa pelo símbolo que a água tem de ser um elemento que gera matéria. Então, se todo o nosso mundo é gerado a partir da água, a água é a mãe da matéria. A água é a mãe da matéria. Então, ele está falando de algo potente que gera matéria, como água. Mas ele não menciona só água, ele fala água e espírito. O espírito é o imanente, o espírito é o imaterial, o espírito é o imensurável. Então, o espírito simboliza a natureza inteligente que vem antes da matéria e que vai permanecer depois que a matéria não estiver mais lá. Então, olha que interessante olhar para essa frase sobre esse prisma. Se um homem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ele está falando que se não nascer na matéria e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então não basta ser espírito, tem que passar por aqui. Ele está dizendo, tem que passar por aqui, tem que virar matéria, tem que ter corpo, tem que passar pela experiência terrena. Mas não é só isso que ele diz, ele também diz assim, uma das frases, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Nessa frase ele está diferenciando categoricamente que não é porque você é espírito e está passando por aqui que carne e espírito estão ali. Carne é uma coisa, espírito é outra, completamente diferente. A natureza do espírito que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. A gente tem que passar por aqui, mas tem que conduzir em níveis de compreensão distintos. E aí, a terceira frase que eu anotei, que eu achei importante nessa conversa, é: o Espírito sopra onde quer e ouvisse a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem de onde ele vai. Eu fico imaginando, e o Beethoven mostra bem isso, como a categoria de um homem feito Nicodemos, ouvindo um plebeu, né, desconhecido, que começou a passar pelas pessoas e curar as pessoas, falando isso para ele. De Nazaré, que era um lugarzinho indesejável, ninguém queria nem passar por perto. Então, assim, tentem contextualizar essa conversa para vocês verem a importância disso. O Espírito sopra onde quer e ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. O Espírito de Deus, ele dá a vida ao modo da vida que Deus quer dar. A gente não entende esse mistério. É o mistério da vida que Deus dá. A gente até sabe alguns mecanismos, o próprio Espiritismo esclarece isso. Que primeiro vem o mineral, depois o vegetal, depois o animal, depois o humano. Mas a vida, a geração da vida é um mistério. E para onde vai a vida? É um mistério. A gente também entende que ela começa no primitivismo e vai acabar no angelical. O Consolador fala isso para a gente, mas é um mistério como isso acontece. E é isso que essa frase significa. Também é um mistério a alma do homem. A alma do homem, já tendo passado por várias experiências, corpóreas e extracorpóreas, traz em si um mistério. E para onde vai essa alma? Igualmente um mistério. Corpo e espírito têm criações diferentes, origens diferentes. É possível saber o início e o fim do corpo. O início e o fim do espírito a gente não conhece. Por isso ele diz
Esses trechos eu destaquei para a gente utilizar porque eles consagram, eles definem, eles é um martelo que o Espiritismo, o Consolador, bate para definir a pré-existência da alma e a pluralidade dos caminhos que essa alma toma. Então, é a partir daqui que a reencarnação passa a ser um estandarte do Espiritismo. Não há como entender o Espiritismo sem entender a reencarnação. Não há como entender o Evangelho sem entender a reencarnação. Porque vários trechos do Evangelho vão remeter a isso, ao caminho do Espírito, ao sofrimento pelo corpo. Então esse capítulo, depois daqueles 3 primeiros, é o capítulo que bate o martelo e fala: olha, a reencarnação não é só uma possibilidade, é um método. É assim que acontece. Aí tem outras menções que ele faz nesse capítulo. Ele vai falar sobre Elias e João, então vários momentos também da Bíblia que menciona João sendo uma reencarnação de Elias, mostrando que já existia esse conceito, essa ideia. João Batista. E aí a conclusão a respeito dessa parte desse evangelho é óbvia. A gente não pode pensar na compreensão do desenvolvimento do espírito sem a pré-existência da alma, sem o mistério do desenvolvimento da alma. E aqui tem uma coisa bastante importante para a gente pensar. E sem o final inevitável, inexorável, que é a evolução e o desenvolvimento moral do espírito. Então, olha que interessante. O espírito não é puro. Por que ele tem que passar por um lugar denso, pesado, feito o nosso planeta, por exemplo? Provas e expiações. Mas para que servem as provas e expiações? O nome diz, né? Para provar, como numa escola, né? Aprendeu a lição? Então agora vem a prova. Vamos ver se aprendeu mesmo. E a expiação? A expiação é causa e efeito. Eu plantei banana, eu jamais deveria esperar colher uva. Causa e consequência. Bom, mas o espírito não é puro, por que ele tem que passar por isso? Porque os espíritos não são criados desenvolvidos. Os espíritos são criados a partir de onde? Eu falei agora rapidamente, tem lá mineral, vegetal, animal. Então ele está passando por um processo de desenvolvimento, um processo de depuração, um processo de apuração, de melhoria. Quando chega no meio humano, essa é a possibilidade de desenvolver uma coisa extremamente importante para a gente entender como navegar nesse cenário, que é o livre-arbítrio. O meio humano tem livre-arbítrio. Então eu posso escolher o que eu vou fazer estando encarnado. Eu posso escolher que caminho eu tomo. Existem várias opções livres. Eu escolho. O livre-arbítrio é livre? Por que não? Eu gostei da rapidez que você respondeu. Por que não? Por que você acha que não? Ele não é
que eu trago na minha bagagem? Experiência. Essas experiências podem ser boas e me elevam. E algumas outras experiências podem me marcar tão profundamente que me ancoram, me seguram, me atrapalham. Vamos chamar essas experiências de tendências. Nessas tendências a gente vai ter defeitos e vai ter vícios. O que são os defeitos? Um jeito de qualificar, vamos assim, didaticamente. O que são os defeitos? São aquelas atitudes que eu me vi obrigado a ter para sobreviver na casa. A gente começou provas e expiações. Antes daqui a gente passou num mundo do quê? Primitivo. Antes do mundo primitivo tem alguma coisa? O Consolador diz que não, você começa no mundo primitivo. Então nós estamos assim, no segundo degrau só. A gente se acha muita coisa, né? Então nós estamos no segundo mundinho. A gente acabou de sair do primitivismo. O primitivismo, ele é tranquilo, nosso, pacato, não é assim? Você já viu o mundo dos insetos? Para quem já teve a paciência e a curiosidade de ver esse programa de televisão, que eu gosto muito dos insetos, é um dos mundos mais agressivos que existe. É um negócio assim, um come a cabeça do outro, e aí é um negócio. Caramba, a gente deve ter passado por isso, a gente aprendeu por aí, né? Então, a gente tem, há muito pouco tempo atrás, a gente tem a vivência de ter lutado diariamente pela sobrevivência da carne, sem nem ter consciência do espírito. A gente está há muito pouco tempo tendo a consciência do espírito. Logo, se eu estava lutando pela sobrevivência da minha carne, quando eu me vejo num debate ou na necessidade de garantir alguma coisa para mim, eu imediatamente me refiro a uma tendência lá de trás, que é a sobrevivência. Então, assim, entre você e eu, sou eu. A gente tem essas reações. Não, o meu angu está garantido. O seu seria uma coisa que você vai fazer. Só que a gente não está mais nessa realidade. Essa realidade já passou. Nós aqui certamente não estamos mais. Existem aqueles na nossa sociedade, no nosso mundo humano, que ainda passam uma situação de fato muito parecida. Nós aqui não somos esse caso. Mas a gente ainda tem essas relações. Lembra qual é o primeiro sinal de separação do ser humano de Deus na Bíblia? É lá na Gênesis. Adão e Eva no paraíso. Não é isso? O que Deus fala? Olha, vocês podem usar, consumir, se beneficiar de tudo aqui. Mas está vendo aquela árvore ali, ó? Aquela árvore chama árvore do conhecimento. Nela eu não quero que vocês cheguem nem perto. Quando a gente foi seduzido para ir até perto dessa árvore, e a gente se permitiu comer o fruto do conhecimento, o que aconteceu? Claro que essa é uma história, né, para ilustrar uma separação. Mas o que aconteceu? Qual foi a separação? O nosso espírito, que era uno a Deus, se viu separado de Deus. O nosso espírito olhou para Deus como um ser diferente. Eu não sou mais Deus. Olá, Deus está lá, eu estou aqui. Essa foi a separação original.
está no Espiritismo, está na Bíblia. A gente raramente fala sobre a Bíblia, mas a Bíblia faz parte do nosso entendimento de compreensão. Né? E eu estou usando o conhecimento alegórico da Gênesis para me referir a essa declaração. Vocês viram o peixinho? Olha só o peixinho.
duas demarcações, entrada e saída do corpo, representam pórticos de trânsito pela infinita estrada de perfeição e a todos amados. A vida única no seu caráter, de que criado uma vez, o ser espiritual jamais perece. Então, essa história de quando é que a vida acaba? Não acaba. A experiência na carne acaba. A experiência do espírito é infinita. Olha esse outro. Nenhuma preferência por este ou por aquele. Ela está falando de Jesus. E Deus não tem preferência em ninguém. Porque antes desse versículo também fala das mazelas humanas. Fala de algumas pessoas têm tanto, outras pessoas têm tão pouco. Por quê? É porque Deus prefere as que têm muito? Não. Nenhuma preferência por este ou por aquele. Amor até a autodoação por todos. É o que Deus sente. Deus só tem amor por nós. E Ele só tem autodoação por nós. A reencarnação é, pois, necessária para o crescimento do espírito. Criado simples e ignorante. Daqui a explicação para aquela pergunta do espírito. Mas o espírito não é puro. Ele é criado simples e ignorante para trilhar um caminho de desenvolvimento. E esse caminho de desenvolvimento passa necessariamente pela encarnação. Conforme nos ensinos os novos inquisidores da humanidade, a Allan Kardec, neles refletindo-se o amor de Deus em regime de igualdade para com todos os filhos. Na irretornível demonstração de que somos todos irmãos, em diferentes estágios de evolução, avançando no grande rumo. A reencarnação é, portanto, dádiva do amor divino para a felicidade de todos os espíritos na fatalidade de atingir a glória estelar que nos aguarda. Todos nós vamos chegar lá. A questão é, com qual rapidez eu me permito fazer isso? Porque o livre-arbítrio é meu. As tendências que eu quero expurgar ou manter são escolhas minhas. Os vícios que eu decido adotar ou expurgar na minha vida, decisões minhas. E está tudo bem. Está previsto na lei de Deus. Você pode se afundar no vício, não tem problema. Faz parte do seu aprendizado. A hora que você não tiver mais para onde ir, chegou lá no fim, o caminho é só para a subida. Cada um no seu momento. Olha esse outro trechinho aqui, ó. Aquele que não encontra um motivo de atração para Deus, em nome do amor, por falta de sensibilidade dos desvãos, o eu personalista em que se demora, fica entregue à catapulta abençoada do sofrimento que o impulsiona na direção que lhe está destinada, mesmo que se obstine por demorar-se longe da verdade. Por isso, a dor não deve ser encarada na condição de punição divina, mas
como um processo normal de evolução, mediante o qual o ser se libera, como a gema que se liberta do envoltório grosseiro aos golpes da lapidação. Como a gente falou aqui agora, só que aqui ela está trazendo uma outra coisa importante. Existe um outro mecanismo para a gente evoluir, que é o de encontrar a felicidade plena, certo? Então, dor e sofrimento. A gente precisa passar pela depuração da dor, do sofrimento, que faz o que por nós? Nos ajuda a nos desconectarmos daquelas tendências. Quando eu entro em contato com o fato e me lanço contra ele, e isso me causa o sofrimento de quando eu percebo a besteira que eu fiz, isso já é o primeiro passo no caminho de entender que esse comportamento não me serve mais. E é claro que eu vou repetir, eu sou cabeçudo. Vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Até a próxima vez que quando eu for me lançar para o campo, não, peraí. Acho que agora eu não quero mais. Eu já entendi que é só um ímpeto. E as coisas vão mudando, as coisas vão acontecendo. Mas mesmo quando parece que as coisas não estão acontecendo, o processo de evolução não para. A engrenagem não cessa. Olha só esse outro trecho. Aceitar livremente a dor fala converter-se em conselheira amiga, que facilmente logra o desesperado sem maior contribuição de desespero e aflição. A fim de que seja breve o seu curso na história da evolução do homem, a divindade concedeu ao espírito em progresso a sublimidade para o livre-arbítrio, com o qual, amando, pode mais facilmente crescer. Outra chave, outro mecanismo. Qual é o antídoto para a dor e para o sofrimento? O amor. Aquele amor que eu me separei lá atrás. Eu estava unido a esse amor, eu era o amor com Deus. Estou me reportando a Gênesis de novo, né? Eu era o amor com Deus. Me separei. Qual é o antídoto para tudo isso que está acontecendo? Vamos eu voltar a unir a Ele. Olha a importância da vida de Jesus, falando sobre a nova aliança. Que aliança é essa? A aliança do amor com Deus. O próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Não aprendemos pelo amor, aprendemos pelo amor. Mas o caminho é esse, não tem outro. Quando o amor não é considerado, a verdade se faz menoscabada. A caridade sofre desprezo. É a justiça que amálgama as almas férreas e nelas plasma as formas de luz, lapidando arestas e aprimorando. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o amor é o básico, é o fundamental, é o começo e fim de tudo. Só que se eu escolher não ir para o amor, entra a justiça. E a justiça diz, causa consequência. Plantou, colhe. Não é assim? O plantio não é opcional? Mas a justiça diz a colheita não. O plantou vai colher. Mas foi lascado. Ou aprende ou aprende. Não tem isso. Não tem, eu aprendi. Tudo está certo. No final tudo está certo. Até lá tudo pode dar errado. No final tudo está certo. Esse livro é um livrinho meu de cabeceira.
libertação pelo amor. O capítulo chama Libertação pelo Amor. Na perspectiva da psicologia profunda, o ser vive para amar e ser amado, iluminar a sombra e fazer prevalecer o céu. Esse processo encerra toda a saga da autoconquista de cada ser, que deve transformar impulsos em sentimentos, atavismos em atividades lúcidas, heranças dominadoras em aquisições plenas, instintos arraigados em emoções harmônicas, hábitos estratificados em realizações edificantes, tendências inferiores em aspirações elevadas sobre os impulsos do amor. Tal é o grande compromisso que se deve ter, que deve ser atendido por todas as criaturas que anelam pela tranquilidade e pelo bem-estar legítimo. Então essas são as transformações que a gente tem que fazer, cujo único caminho é o amor. Mas sabe, peraí, tem um problema com esse negócio do amor. Não entendo o amor. Aí vem a Emmanuel e fala, tá bom, a gente sabe que vocês entendem. É muito elevado para vocês. Vocês são ainda muito pequenininhos. Deixa eu explicar como é que você bota o amor em prática. Ele fala assim, a caridade é o amor em movimento. Então, não sabe o que é amor? Pratica a caridade. Você já está sendo um seguidor, um discípulo do amor. E o que é caridade? É poder enxergar o sofrimento alheio. Gostei disso. Só o alheio. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando eu olho para essa frase e eu reflito sobre essa frase, fica fácil entender, como eu olho para mim. Sabe o ódio, o rancor, a competitividade que eu dedico ao outro? É assim que eu olho para mim. Porque eu não sou capaz de dar para o outro aquilo que eu tenho. Enquanto eu não for caridoso comigo, eu não conseguirei ser caridoso com o próximo. Não há a menor possibilidade. Tem um ditado chinês que diz: é impossível beber vinho de um jarro sem vinho. É simples assim. Não, eu sou muito caridoso. Eu dou dinheiro para os outros, eu ajudo no asilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ah, mas e a caridade sincera? O que você faz com o seu tempo? Netflix. Então a caridade é um pouco mais do que eu pegar o que está sobrando para dar para os outros. Jesus e os apóstolos não tinham nada. Ao doutor. E quando perguntavam para Jesus, o que eu faço para estar com você? A palavra é muito séria. Nicodemos perguntou isso para ele nessa conversa. Nicodemos fala isso para ele. Mas como é que eu faço para estar sempre com você de novo? Você já criou seus filhos, você já tem tudo que você podia, você já está no corpo. É só me seguir. Não, mas eu não posso abandonar tudo que eu tenho. É. Ele foi um dos que ajudou a dar uma guarida para o corpo físico de Jesus depois que teve o episódio da cruz. É isso. As suas conquistas eram tantas que ele não podia largar, nunca perdeu. Assim como teve indivíduos que quiseram ser seguidores de apóstolos,
traz um assunto interessante para a reencarnação. Todas essas mazelas que a gente falou, toda essa caridade que a gente precisa ter, todo esse amor que a gente precisa reencontrar, é para mim, em primeiro lugar. Eu preciso me encontrar em mim, para depois poder dividir. E aí, depois que eu dividir, dane-se o meu irmão, dane-se o meu marido, dane-se a minha esposa, dane-se o meu pai, dane-se a minha mãe, porque tem gente precisando lá fora. Certo? Não, são as pessoas mais próximas. Eu tenho que desenvolver amor e caridade em casa. Porque não foi por acaso que veio esse núcleozinho todo junto. A gente está batalhando nesse processo há reencarnações e reencarnações. Sabe aquela depuração de tendências? Nós estamos todos juntos, de mãozinha dada, tentando fazer esse negócio andar. Não sai para fazer comida para quem está fora, enquanto você não resolver as questões e as mazelas que você tem dentro de casa. Não é dizer que a pessoa lá de fora não precisa. Não é dizer que não é uma bondade fazer esse serviço, mas não deixe de fazer um trabalho em casa. O primeiro trabalho que a gente é chamado a fazer é em casa, é dentro de casa. Ah, não, mas o meu filho não me enche o saco. Adolescente, sabe como é que é, né? Vamos lidar com isso. Vamos desenvolver o amor e a caridade neste ambiente. Assim como Jesus falou, não, então faz sua hora de comigo ainda. Você ainda tem coisa para resolver lá na sua família. Não é fácil. Não é nada fácil. Isso é tão verdade que André Luiz, quando questionado a respeito de com qual velocidade a gente avança nas encarnações, ele disse: a gente anda por milímetros. A gente gosta de olhar para a escada de Jacó e falar assim: eu vou pulando de 2 em 2, né? Não é assim. A gente não está pronto para isso. A gente ainda é muito pequenino para isso. E a gente precisa ter muita boa vontade, muita perseverança para concluir esse caminho. Para seguir esse caminho. E aí, para concluir, eu vou fazer aqui pedir uma licença para a mentora da nossa casa, que é Maria Teresa de Calcutá, e vou terminar trazendo uma frase dela. As mãos que fazem valem mais que os lábios que rezam. Não é que não é importante rezar, é muito importante rezar, mas fazer, usar o meu tempo, o meu vigor, a minha energia, a minha potência, a minha chama divina para viver nesse caminho é mais importante do que me enclausurar num quarto e fazer oração por 5 horas. Faz sentido isso? É a interação entre nós que nos movimenta e nos faz progredir. Então ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Obrigado por me ouvir.